Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a volta desse quadro. Sim, gente, eu sei que fazia muito tempo que eu não fazia esse quadro. Eu sei que vocês curtem muito esse quadro. Só que assim, né, para o pessoal que não sabe, esse quadro aqui leva muito tempo pra produzir, gente. Muito tempo mesmo. Desde roteirização até edição, tudo leva muito tempo. Aí eu tava com um monte de coisa pra fazer, não consegui focar o suficiente pra poder fazer esse quadro de novo. Mas cá estou eu com o retorno do Arquivo Stranger, esse quadro que a gente seleciona um personagem de Stranger Things e fala praticamente tudo sobre a vida desse personagem. Eu vou deixar aqui no card uma playlist com todos os outros Arquivos Stranger que saíram, tá? Esses anteriores aqui, eles estão até a terceira temporada, né? Porque a quarta temporada não tinha sido lançada ainda. Então tem algumas coisas da quarta temporada, se eu não me engano, que não foram incluídas nesses Arquivos Stranger aqui, mas a partir de agora serão incluídas, né, gente? Não tem no momento, né, como eu refazer todos os arquivos Stranger que eu fiz só pra poder adicionar partes da quarta temporada. No momento isso não é muito viável, mas quem sabe no futuro, né, quando a série terminar, sei lá, a gente pode adicionar tudo. Outra coisa que vale a pena eu comentar aqui é que todos os personagens terão um arquivo Stranger aqui no canal, tá? Então, assim, eu sempre recebo mensagens falando, fulano vai ter arquivo Stranger, você vai falar de Beltrano. Todo mundo uma hora vai ter um momento de destaque aqui no Plantão Geek, nos arquivos Stranger, então pode ficar tranquilo em relação a isso. No vídeo de hoje vamos falar de um dos favoritos aí do fandom, né? Um personagem que é muito querido pelas pessoas. Vamos começar hoje o Arquivo Stranger do Dustin. Então se você já gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí, gente, por favor, hein? Esse vídeo aqui dá trabalho. Então deixa o seu like pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né? Que gosta dos quadros aqui Arquivo Stranger. Ou então uma pessoa que nunca viu o Arquivo Stranger e vai ver pela primeira vez aqui nesse vídeo do Dustin, né? Olha só que legal. Você pode converter geekeiros aqui no canal, me ajudar a conseguir inscritos e conseguir os likes pro YouTube recomendar o vídeo, né? Então assim você pode me ajudar de uma forma bem eficaz. Eu convido você também a conhecer a loja do Plantão Geek, né? A gente tá falando de Stranger Things, lá na loja tem várias estampas dessa série, então você pode garantir a sua brusinha, o seu moletom, a sua blusa de manga longa, a sua camiseta, a sua regata, porque agora tá meio calor, né? Eu não sei se quando for sair esse vídeo aqui ainda vai estar calor, mas no momento que eu tô gravando está muito calor, está 32 graus nesse momento, por isso que eu não tô com a touca cinza, né? E eu quis homenagear o Dustin hoje também. Então eu super convido você a conhecer a loja do Plantão Geek também. Sem mais delongas, vamos começar aqui o Arquivo Stranger do Dustin. Bora lá! Something else killed her. Nascido em 29 de maio de 1971, ele é filho único da personagem Claudia Henderson, que já apareceu na série, né? Nós já vimos ela. O nome do pai dele nunca foi revelado, ele nunca apareceu ali na série e a gente não sabe o que aconteceu com o pai do Dustin, né? Isso nunca foi uma pauta. A única possível informação que a gente tem foi ali num painel de Stranger Things. Pra quem não sabe, um painel é tipo um evento onde os atores, os criadores vão lá pra falar sobre a série. Rolou esse painel em 2019, em que os Duffers, eles meio que brincaram ali falando que o pai do Dustin provavelmente morreu durante a guerra. No caso, eles estão falando aqui da guerra do Vietnã, né? E é por isso que a mãe do Dustin é uma mãe solteira. Mas assim, eu só trouxe essa informação pra vocês saberem que uma vez alguém já perguntou pros criadores e foi isso que eles responderam. A série mesmo nunca falou nada sobre isso. Quando o Dustin tinha 10 anos, em 1981, ele tava tranquilamente lá num dia na escola, né? Tomando o lanchinho dele, no recreio e tal, quando de repente ele começou a ouvir um grupo de meninos ali perto falando de um jogo que o Dustin curtia muito, chamado Dungeons and Dragons, né? Famoso D&D, que é comentado na série o tempo todo. E esses meninos eram ninguém menos que o Lucas, o Will e o Mike. E no meio desses debates, né, o Dustin meio que interrompeu o que eles estavam falando pra corrigir eles com uma informação de D&D que eles estavam falando errado. E a partir daí surgiu uma bela amizade, né? Porque agora esse trio de meninos teria virado aí um quarteto junto com o Dustin. E eles começaram juntos a ter esse hobby, né? De jogar D&D, fazer umas partidas de RPG
RPG e esse tipo de coisa. Em Dungeons and Dragons, um personagem do Dustin é um bardo da raça anã, mais especificamente. A função do personagem dele é usar os seus talentos artísticos para induzir efeitos mágicos, e ele também pode curar aliados ali um pouco. Os 4 meninos costumavam se reunir ali no porão do Mike para poder jogar D&D, e eles tinham um relacionamento incrível assim com o professor de ciências deles, que era o Mr. Clark. Além de que eles também eram membros do AV Club, né, que era o clube de audiovisual da escola. Os meninos participam da feira anual de ciências todo ano, e eles ganharam também praticamente todo ano, a não ser 1982. Mas assim, o Mr. Clark falou que aquela vitória foi meio política, né? Ou seja, os meninos mereciam ganhar, mas eles não ganharam. Uma coisa legal pra falar sobre o Dustin é que no anuário dele, de 1983, a gente tem algumas informações sobre ele, como por exemplo, que a matéria favorita dele é, obviamente, ciências, né? A gente finge que fica surpreso com essa informação, mas tá aí, oficialmente a matéria favorita dele é ciências. Ele tem um hobby que não é mostrado na série, mas que está no anuário, que é de fazer filmes caseiros, além de estudar espécies diferentes. Esse das espécies a gente viu, né? Outra coisa bem bacana é que na profissão do futuro, né, o que o Dustin quer ser quando crescer é criptologista, ou seja, é aquele profissional que estuda criptologia, mensagens secretas, esse tipo de coisa, né? É uma pessoa que analisa criptografia, basicamente isso. Tudo a ver com esse lado curioso, criativo do Dustin, né? E é claro que tudo na vida do Dustin mudou no dia 6 de novembro de 1983. O dia em que o Will desapareceu. No dia 6 de novembro, o Dustin e os meninos estavam ali jogando D&D no porão do Mike, como sempre, e na hora de ir embora, foi o Dustin e o Will pelo mesmo caminho. E eles começaram a competir para ver quem ia chegar mais rápido ali nos lugares e tudo mais. E o Will acabou ganhando, né? Eles apostaram ali uma HQ de X-Men. Se eu não me engano, é edição 184 de X-Men. Só que assim, na defesa do Dustin, o Will acabou ganhando porque o Will roubou, tá? O Will roubou na cena. Ele saiu na frente primeiro, nem avisou o Dustin que era uma corrida e tudo mais. Dustin acabou perdendo. Mal sabia o Dustin, né, que o Will desapareceria naquele dia, porque o Dustin foi pra casa enquanto o Will foi pra casa dele, mas nesse caminho ele acabou sumindo. O diretor chamou o Dustin e os meninos até a sala dele no dia seguinte, onde todos foram interrogados pelo Hopper, pra ver se alguém sabia onde o Will estava. Depois de dizerem o caminho que geralmente o Will tomava para ir para casa, os meninos foram proibidos de procurar o Will, mas é claro que isso não parou eles, né? Naquela noite, enquanto o Dustin estava morrendo de medo, os meninos entraram na Markwood, que era o nome da floresta ali que eles apelidaram, né? Eles inventaram esse nome com base em Senhor dos Anéis para floresta. E nessa floresta eles acabaram encontrando a Eleven, né? Ela tava lá toda encharcada de chuva. Quando a Eleven foi levada para casa do Mike, o Dustin ficou muito receoso com a presença dela, porque ele achava que ela era doida, basicamente, né? Que ela tinha fugido de um manicômio ou coisa assim. Mas é claro que nem o Dustin e nem o Lucas convenceram o Mike de entregar a menina pra algum adulto, e ela dormiu no porão do Mike mesmo. No dia seguinte, o Dustin e o Lucas foram até a casa do Mike e tentaram novamente convencer ele a falar o que tinha acontecido ali pra mãe do Mike, né? Falar pra Karen o que tinha rolado, que tinha uma menina ali, o que eles poderiam fazer. E o Lucas estava muito determinado a falar, assim, quer o Mike queira ou não, ele ia falar sobre a Eleven pra Carrie, só que antes dele sair pela porta, a Eleven fechou a porta na cara do Lucas, usando o poder de telecinese. E assim, apesar de todo mundo ter ficado assustado, o Dustin pirou nisso, tá? Ele achou muito legal, ele achou fantástico que tinha uma menina ali com poderes, ele até ficou tentando testar os poderes dela depois, foi uma coisa assim, bem fofa. Mais tarde, naquela noite, Eleven tentou explicar a situação do Will com a ajuda de um tabuleiro de D&D dos meninos. E isso deu ao Dustin, o Lucas e o Mike uma pista vital enquanto eles continuavam a teorizar ali sobre o que aconteceu com o Will. Foi assim que os meninos, junto com a Eleven, iniciaram uma Operação Markwood, onde eles andariam ali pela floresta, sendo guiados pela Eleven, para que ela pudesse levar eles até o Will. Só que essa operação foi interrompida no meio da noite, quando a Eleven levou os meninos até a casa dos Byers, e aí os meninos ficaram meio confusos, né? Tipo,
Ok, aqui é a casa dos Byers, e aí, você quer que a gente faça o quê com essa informação? E não deu muito pra elaborar o que poderia ter acontecido nessa cena, porque começou a passar um monte de carro de polícia e os meninos decidiram seguir a polícia pra ver o que tinha acontecido. Infelizmente, eles testemunharam o corpo do Will sendo arrastado pra fora da pedreira local que tinha ali, e isso fez com que os meninos ficassem perturbados e zangados com a Eleven, que eles acreditavam que ela tinha mentido, né? O Dustin, assim como os outros meninos, ficou muito arrasado com a ideia de que o amigo deles tivesse morrido. Depois que a Eleven mexeu um pouco ali no rádio do Mike, conseguindo projetar a voz do Will pelo aparelho, o Mike decidiu ir correndo mostrar pro Dustin e pro Lucas o que tinha acontecido. E os meninos ficaram meio que achando que o Will poderia ser um fantasma, né? Então eles estavam assim numa ideia bem infantil ainda, não sabiam o que estava acontecendo. Só que depois de uma discussão mais aprofundada, os meninos chegaram na conclusão que poderiam levar a Eleven para um rádio que seria mais potente que o walkie-talkie deles, para que eles pudessem ouvir o Will melhor. E foi dessa forma que eles decidiram camuflar a Eleven, né, disfarçar ela e levar até a escola. O Sr. Clark disse pro grupo que eles teriam que comparecer numa assembleia sobre a morte do Will antes que eles pudessem usar o rádio. Só que durante essa assembleia, um menino chamado Troy fez piadas grosseiras sobre o Will, o que enfureceu o Mike e levou ele a empurrar o Troy no chão. O Troy tentou revidar, mas a Eleven congelou ele no lugar e fez o menino se mijar, gente. Nossa, cena icônica, né? Todo mundo se lembra dela. Depois dessa cena, eles correram pro rádio e quando a Eleven acessou o dispositivo, eles ouviram o Will conversando com a sua mãe, a Joyce, através de um portal temporário ali pro mundo invertido. Só que o rádio superaqueceu e acabou pegando fogo. Depois de voltar pro porão do Mike naquele mesmo dia, os meninos começaram a teorizar que o Will estaria passando pelo Vale das Sombras, que é uma dimensão que é caracterizada como eco sombrio da nossa realidade, e a Eleven rotulou esse lugar como Upside Down, ou então, como a gente conhece, o mundo invertido. No funeral do Will, os meninos começaram a conversar com o Sr. Clark sobre a possibilidade de outras dimensões, portais e etc. E eles aprenderam que se tivesse um portal em algum lugar ali, ele afetaria o campo eletromagnético, ou seja, bússolas poderiam ser afetadas por isso. E mais tarde naquele dia, o Dustin foi a pessoa que percebeu que as bússolas deles não estavam apontando para o norte. Ou seja, teria ali alguma interferência no campo magnético, o que queria dizer que tinha algum portal próximo, né? E foi o Dustin que fez esse insight, foi ele que percebeu primeiro. Ele também percebeu que com a ajuda das bússolas, você poderia encontrar de fato o portal, né? E foi isso que os meninos decidiram fazer. O grupo seguiu as bússolas, achando que estava indo para o caminho correto, só que a Eleven estava manipulando, né, esse campo eletromagnético que atraía a bússola, porque ela não queria que eles se machucassem, né, mas os meninos não sabiam disso. Quando os meninos perceberam que a Eleven estava fazendo isso, eles discutiram com ela. O Mike foi mais solidário, ele confiou nela, enquanto o Lucas criticou a ajuda dela, falando que ela estava sabotando a missão. Os dois meninos acabaram brigando e a Eleven usou seus poderes para empurrar o Lucas para longe do Mike, e depois ela acabou fugindo. Quando o Lucas acordou, ele também ficou super chateado, saiu do lugar, e aí ficou aquele clima super tenso, né? O Dustin, coitado, tava mega dividido, porque tanto o Mike quanto o Lucas eram muito amigos dele, né? E aí agora os dois estavam brigados, a Eleven tinha sumido, tava só uma confusão. Mas infelizmente não tinha o que o Dustin fazer sobre isso, né? O Dustin e o Mike começaram a procurar pela Eleven na floresta, mas acabaram se deparando com os dois meninos que estavam causando lá no funeral do Will, né? O funeral não, na assembleia que o Will estava sendo homenageado. O Troy e o James. O Troy agarrou o Dustin e ameaçou cortar os dentes dele fora caso o Mike não pulasse de um penhasco que estava ali próximo. O Dustin começou a gritar pro Mike não fazer isso, que ele preferia perder os dentes do que ver o Mike ferido, esse tipo de coisa, mas o Mike resolveu pular para poupar o Dustin. Bem nesse momento, a Eleven chegou e salvou o Mike, além de ter quebrado o braço do Troy e empurrado o James para longe. É nessa cena também que o Dustin manda a frase icônica:
Também é nessa cena que, pra mim, acontece um dos enquadramentos mais bonitos e também é muito icônico na história de Stranger Things, que é um momento onde o Dustin, o Mike e a Eleven se abraçam, assim, a câmera vai afastando, eles vão se abraçando. É um momento muito fofo, sabe? Depois dessa cena, o grupinho ali resolveu voltar até a casa dos Wheeler. Só que assim, não deu muito tempo deles ficarem lá, porque o Lucas ligou ali pelo rádio, avisando que os homens maus estavam a caminho, que eles precisavam sair ali da casa dos Wheeler imediatamente. Quando o Mike, o Dustin e a Eleven saíram da casa, eles acabaram encontrando o Lucas e também se deparando com o Brenner e o laboratório de Hawkins, né? Onde aconteceu outra cena fantástica, que é aquela que a Eleven faz capotar uma van por cima das bicicletas, sabe? Então assim, a Eleven conseguiu lidar superficialmente com a situação e os meninos pedalaram ali até um ônibus abandonado para poder se esconder. O Hopper encontrou eles e levou todos para casa dos Byers, onde meio que todos os personagens foram reunidos. Lá eles aprenderam que a Eleven consegue ver coisas com a ajuda de um campo sensorial, e o Dustin bolou a ideia de fazer um campo desses de forma improvisada com a ajuda de muito sal e água. Eles vão até a escola, armam o campo e colocam a Eleven boiando lá dentro. Foi descoberto que o Will estava vivo, só que ele estava quase morrendo, assim, sabe? Tava já nos finalmente, enquanto a Barbie, que era uma amiga da Nancy, infelizmente não tinha sobrevivido. O grupo todo se divide e o Dustin e o restante ali das crianças ficam na escola por questões de segurança. Inclusive, o Dustin até invade ali a cantina e começa a roubar um monte de pudim de chocolate para comer tudo. Como parte de um acordo com o laboratório de Hawkins, o Hopper acabou revelando a localização dos meninos e da Eleven pro Dr. Brenner, né? Pro Dr. Brenner. Enquanto ele e a Joyce entravam ali no mundo invertido para resgatar o Will. Os agentes invadiram a escola, só que a Eleven conseguiu lidar com eles, assim, de forma bem rápida. Mas com isso ela perdeu toda a força e acabou desmaiando. O Dustin carrega a Eleven no colo até o laboratório de ciências, onde eles decidem enfrentar o Demogorgon, que apareceu ali atraído pelo sangue, mas parecia que nada funcionava. Nesse momento, a Eleven decide se sacrificar para salvar os meninos e ela desaparece junto com o Demogorgon depois de atacar ele. O Dustin e os meninos procuraram pela Eleven na sala, mas infelizmente não tinha rastro dela. O Will foi encontrado pelo Hopper e pela Joyce e o Dustin e os amigos deles foram os primeiros ali praticamente a entrarem no hospital para poder visitar o Will. Os meninos ficaram felizes de encontrar o amigo Ben, apesar que tinha aquele luto, né, pela Eleven ter desaparecido, ter se sacrificado. No mês seguinte, em dezembro, o Dustin apareceu pela última vez na primeira temporada jogando D&D com os amigos e eles tinham acabado de vencer a campanha, né, então era um momento super feliz, mas o Dustin não percebeu, assim como o restante dos amigos, o quanto o Mike sentia falta da Eleven, né, então o Dustin ele tava só ali no momento, vivendo aquele momento de vencer a campanha e tudo mais. E a primeira temporada encerra dessa forma, com eles vencendo o jogo. O ano de 1984 começa com o nosso grupo favorito indo até o arcade, né, pro fliperama, jogar ali alguns joguinhos, e você percebe também que a gente tá na época do Halloween, isso é muito importante. E aí uma coisa que intrigou muito o Dustin nesse outono de 84 aí, foi que o recorde dele num jogo chamado Dig Dug foi batido por um tal de Mad Max, né, tava lá o nomezinho, não sabia quem era o Mad Max, mas o Dustin ficou assim, pistola, né, ele falou, meu Deus, quem bateu meu recorde? Vou bater nessa pessoa. No dia seguinte, na escola, os meninos têm a primeira pista de quem que poderia ser a Mad Max, porque tinha chegado na escola uma aluna nova que se chamava Maxine, ou seja, o apelido era Max. Por conta dessa semelhança entre os nomes, o Dustin e o Lucas ficaram muito fissurados, eles queriam descobrir com certeza se era a Max a pessoa do fliperama, e começaram a perseguir a menina na escola. Inclusive, enquanto eles espionavam, teve uma hora que a Max ela pegou um papelzinho e jogou no lixo. E aí os meninos bem fifis, né, eles foram lá mexer no lixo pra pegar o papel que ela tinha jogado. E no papel tava escrito, pare de me espionar, seus creeps, né, que seria tipo, seus estranhos, né, uma pessoa esquisita, esse tipo de coisa, indicando que ela sabia que eles estavam observando. Depois da escola, o Dustin e o Lucas esperaram em um estacionamento perto do fliperama pra ver se a Max iria no tal arcade, né, pra ver se ela ia jogar. Eles viram ela chegar no fliperama e viram também ela jogando Dig Dug, que era o jogo que o recorde do Dustin tinha sido batido. Chegando então aí na conclusão de que ela era sim a tal Mad Max. E a partir daí, o Dustin e o Lucas ficaram mega apaixonadinhos, né, na menina que jogava videogame.
Então eles decidiram convidar a Max pro grupinho, né? Apesar que o Lucas comentou assim, olha, não sei se o Mike vai curtir muito isso, mas o Dustin não tava nem aí, ele queria chamar a menina e pronto. O Dustin chegou em casa e ele ouviu um barulho super estranho assim na lixeira, só que ele não foi conferir, né? Só foi um momento assim que ele falou, oxe, que é isso na lixeira, mas seguiu a vida. No dia seguinte, os meninos foram pra escola vestidos com fantasias de caça-fantasmas, apenas para descobrir ali que ninguém mais havia se fantasiado pro Halloween. O Lucas e o Dustin decidiram convidar a Max pra sair e pegar doces com eles no Halloween, mas ela não ficou muito satisfeita com o convite a princípio, né, chamando eles de perseguidores. Mas eles tentaram tranquilizar ela e tudo mais, pra eles não parecer, assim, criminoso, né, com ela. O Dustin, tadinho, ele ficou tentando impressionar ela com uma armadilha caseira que ele tinha feito pra fantasia dele, mas ela meio que cagou pra isso. Antes da Max ir embora, o Dustin falou o horário e o local pro encontro deles, mas ela não respondeu se ia. Na volta pra casa, enquanto os meninos andavam de bicicleta, eles de repente perceberam que tinha um carro vindo com toda a velocidade pra atropelar eles mesmos, sabe? Não ia desviar nem nada assim, ia atropelar eles. Os meninos desviaram a bicicleta, caindo ali no chão, né? Todo mundo tomou um capote mal elaborado ali. E o Dustin percebeu que a Max estava no carro, né? Junto com outro cara que eles não sabiam que era o Billy, meio-irmão da Max. Naquela noite, enquanto eles brincavam ali de doces e travessuras, né? Pegando doces pro Halloween, a Max pulou de meio de um arbusto, assim, assustando todo mundo com uma máscara de Mike Myers, né? Que é o protagonista ali de Halloween. Então ela simplesmente se juntou a eles, né? No horário e no local combinado ali, tudo certinho. E ela tava bem empolgada pra ir pegar doces com eles. O Dustin ficou mega feliz com isso, né? Não preciso nem dizer. Enquanto o Dustin saía pra pegar os doces com o Lucas e a Max, o Will de repente teve um outro episódio ali, uma outra crise com o mundo invertido, até que ele foi encontrado pelo Mike. Enquanto o Dustin, o Lucas e a Max corriam pra ver se o Will tava bem, eles observavam o Mike levar o Will de volta pra casa, né? Tipo, o Mike não queria mais ficar ali, não. Ele já tava meio frustrado com a Max mesmo, né? Então ele só foi pra casa. A Max perguntou pro Dustin e pro Lucas o que tinha acontecido com o Will, mas nenhum deles respondeu, que era uma pergunta delicada, né? Não podia sair falando assim. E dessa forma, o Dustin, o Lucas e a Max ficaram ali o restante da noite, pegando doces, sem saber muito bem o que tinha acontecido, né? Exatamente o que tinha rolado ali com o Will. Quando o Dustin voltou pra casa, ele ouviu novamente aquele barulho na lixeira e dessa vez ele foi ver o que era e ele acabou descobrindo uma criatura não identificada ali que a gente também não sabia o que era, mas obviamente era um bicho assim de mundo invertido, né? Era um bicho meio estranho. Só que o Dustin achou aquilo tudo muito fascinante, né? Então ele pegou a criatura, levou pra dentro de casa e colocou dentro de um aquário onde tinha uma tartaruga dele. E ainda por cima, ele apelidou essa criatura de Dart, em homenagem ao D'Artagnan, que é um personagem dos Três Mosqueteiros. Na manhã seguinte, o Dustin foi até a biblioteca de Hawkins, ele pegou ali alguns livros, né, pra poder pesquisar sobre o Dart, e depois se encontrou com os amigos dele lá no clube AV, né, no clube audiovisual. Ele chamou todo mundo, incluindo a Max, onde ele decidiu mostrar pela primeira vez ali pros amigos o Dart, né, mostrar pra eles certinho essa criatura. No AV Club, o Dustin começou a tentar catalogar o Dart de acordo com os livros que ele tinha pego na biblioteca, e ele tava super orgulhoso, né, falando que talvez ele tinha feito uma descoberta, uma nova espécie ali, descoberta, mas aí o sinal tocou e eles tiveram que voltar pra aula. O Lucas sugeriu que eles deveriam mostrar o Dart pro Mr. Clark, mas o Dustin tinha medo do professor roubar a descoberta dele. Assim que as aulas terminaram, o Lucas e a Max se juntaram ao Dustin, né, pra ele poder mostrar o experimento ali pro Mr. Clark, só que eles foram interrompidos pelo Mike e pelo Will, falando que eles precisavam de uma reunião de emergência, sabe? Para tudo que a gente tem uma informação a dizer. Os meninos conversaram ali no AV Club, só que dessa vez eles deixaram a Max do lado de fora, né, porque eles iam falar coisas de mundo invertido e tal, e não podia falar na frente da menina. Dustin e Lucas ficaram completamente surpresos ao saber que o Will tinha visto uma criatura que se parecia com o Dart no ano passado, além do Dart fazer o mesmo barulho que essa criatura. A partir daí, o Mike começou a achar que o Dart era do mundo invertido e o Dustin tentou defender a criatura, até que o bicho começou a aumentar de tamanho e criar patas, além de parecer se ferir com a luminosidade do lugar. O Mike tentou atacar o bicho, mas o Dustin impediu. Rolou uma confusão gigante e o Dart acabou fugindo, com o Dustin implorando pros amigos não machucarem a criatura. O Dustin e os amigos começaram a procurar
pelo Dart na escola até que o Will encontrou o bicho ali no banheiro e ele conseguiu contatar o Dustin e o resto dos amigos, né? Só que quando o Dustin chegou ali no banheiro, o Will já não tava mais e os amigos não tinham chego, né? O Dustin foi o primeiro a chegar. Então ele pegou o Dart, colocou dentro do boné e quando o restante dos amigos chegou, ele falou que não encontrou o bicho. Ah, gente, olha só, o bicho não tá aqui, né? Mentiroso, olha só, hein? O cara meteu um migué. O Dustin e a Max procuraram pelo Will nos corredores até encontrarem a Joyce, que veio buscar o filho dela. Mike e o Lucas finalmente encontraram o Will no campo, onde ele estava parado, com os olhos fechados, vivenciando outra crise. O Dustin observava preocupado enquanto a Joyce tentava acordar o filho dela, até que o Will repentinamente foi trazido de volta à realidade. O Dustin passou o dia inteiro seguinte, junto com os amigos, procurando o Dart. E com isso ele se sentiu meio culpado, sabe? Ele começou a ficar culpado com essa situação toda, dele ter mentido pros amigos. Só que aí, quando ele voltou pra casa, né, eu acho que ele tava meio determinado a pegar o Dart e mostrar ali pros amigos dele. Mas quando ele voltou, o tanque de tartarugas, onde ele tinha guardado o Dart, tava todo explodido. E o pior de tudo, o Dart tinha aumentado muito de tamanho e tava devorando a gata da mãe dele, né? No caso, a Mills. E foi ali que o Dustin percebeu que ele estava abrigando praticamente um bebê Demogorgon, né? Foi nesse momento que a ficha caiu. No dia seguinte, quando a mãe dele começou a perceber o sumiço do gato, o Dustin fez um esquema gigante para conseguir tirar a mãe dele de casa, né? Ele falou que alguém viu o gato, não sei aonde, mandou a mãe dele ir lá ver. Tudo isso porque ele queria armar um plano para atrair o Dart até o porão, né? Se eu não me engano, é porão do lado de fora da casa dele, pra poder prender o Dart ali em segurança, né? Pra ele não atacar mais ninguém. Rolou toda uma sequência ali dele atraindo o Dart pro lado de fora, o que acabou com o Dustin batendo com um taco de hóquei no Dart até jogar ele de fato ali no porão. Ele tentou entrar em contato com os amigos, mas ninguém respondia, então ele decidiu ir até a casa dos Wheeler, né? Pessoalmente. Só que nem o Mike e nem a Nancy estavam em casa naquele momento. Quando o Dustin estava prestes a sair, o Steve chegou para ver a Nancy. E aí, né, vendo o Steve como a única opção, o Dustin pediu pro Steve que fosse com ele até em casa e trouxesse junto o bastão de espinhos, porque ele ia precisar. No caminho para casa, o Dustin explicou tudo pro Steve, né, tudo que tinha acontecido. E quando eles entraram no porão, eles descobriram que o Dart não apenas tinha mudado de forma de novo, mas também escapado por um túnel que ele havia cavado ali na terra. No dia seguinte, enquanto o Dustin e o Steve procuravam pelo Dart, o Lucas conseguiu contatar o Dustin e eles marcaram um ponto de encontro ali num ferro velho e tudo mais para todo mundo se encontrar. Nos trilhos do trem, o Dustin explicou pro Steve que manteve o Dart na esperança de impressionar uma menina, né? Então o Steve deu conselhos pra ele sobre relacionamento, dizendo que ele devia agir como se ele não se importasse, na verdade, né? Eles finalmente chegaram ali no ferro velho, onde logo se juntaram ao Lucas e a Max. Juntos, eles fortaleceram o ônibus abandonado e criaram uma armadilha para poder atrair o Dart. Durante a noite, o Dart e um grupo enorme de Demodogs atacou o ônibus abandonado, e quando tudo parecia sem esperança, assim, tipo, já era, os bichos vai atacar e tem mais bicho do que gente, deu errado tudo, as criaturas pararam do nada e começaram a correr em outra direção, assim, tipo, desistiram do ataque. Seguindo os Demodogs, o grupo percebeu que as criaturas estavam invadindo o laboratório de Hawkins. A Nancy e o Jonathan apareceram por ali também, porque eles estavam procurando o Will e o Mike, e todo esse grupo ficou preso do lado de fora por um tempo, até que o Mike, Will, Joyce e Hopper se juntaram ao grupo, fugidos do laboratório. O Will estava desacordado. Na casa dos Byers, o pessoal começou a especular sobre as fraquezas do monstro das sombras, né? Que era aquela criatura que o Will ficava vendo. Quando eles perceberam que o monstro das sombras controlava tudo em uma mente coletiva, eles compararam esse monstro com o Mind Flayer, uma criatura do Dungeons and Dragons, né, do D&D, que controla de forma semelhante as mentes das suas vítimas. Eles também especularam que se eles matassem o Mind Flayer, matariam tudo o que ele controlava. O Mike então propôs que para descobrir a fraqueza do Mind Flayer, eles teriam que levar o Will para algum lugar que ele não pudesse reconhecer, porque ele estava sendo usado, né, pela criatura, e tentar chegar até o próprio Will, porque o Will poderia espionar essa fraqueza por eles. Depois de deixar o galpão dos Byers completamente irreconhecível, eles começaram a tentar interrogar o Will.
Embora o Mind Flayer tenha assumido o controle ali, né, então não foi o Will que disse as coisas, o Will achou uma forma bem peculiar de se comunicar com eles, que foi fazendo código Morse. E através desse código Morse eles descobriram que eles teriam que fechar o portal para poder lidar com o Mind Flayer, né, foi a resposta que eles conseguiram. Só que aí, nesse momento, o telefone tocou da casa dos Byers, o que fez o Mind Flayer se identificar, né, ele reconheceu o lugar e começou a mandar a tropa de Demodogs ali até a casa dos Byers. Antes que as criaturas pudessem atacar, a Eleven chegou finalmente ali, se unindo ao restante do grupo e eliminou todos os Demodogs que tinham ido atacar ali, né, antes mesmo que eles chegassem. E assim, finalmente a Eleven foi reunida junto com o Mike e os meninos, e juntos o grupo bolou um plano, em que cada um estava responsável por alguma coisa. Porém, o Dustin, o Mike, Lucas e a Max foram deixados em casa com o Steve tomando conta deles, o que deixou todos eles bem frustrados, né? Por isso, o Mike bolou um plano onde eles tacariam fogo nos túneis para que desse tempo para Eleven e pro Hopper fechar o portal. Mas antes que eles colocassem tudo em ação, o Billy chegou lá na casa, né, procurando a Max e se envolveu numa briga com o Steve. Eventualmente, a Max conseguiu acalmar a situação, literalmente, né, aplicando um calmante, um sedativo no pescoço do Billy. Ela roubou a chave do irmão ali, colocaram o Steve no carro e todo mundo começou a ir ali em direção aos túneis. Dentro do núcleo dos túneis, eles incendiaram todo o lugar com a ajuda de gasolina, só que na saída desses túneis, eles encontraram o Dart. Reconhecendo o Dustin, o Dart não atacou e foi facilmente distraído pelo menino, que tinha dado ali pra ele outra barra de chocolate, né, permitindo que o grupo escapasse com vida enquanto a Eleven fechava o portal e o hospedeiro saía de dentro do Will. Tudo pareceu dar certo, mas o Dart morreu quando o portal foi fechar. Já no mês de dezembro, o Dustin foi até o Snowball, todo assim, arrumadinho, sabe? Ele arrumou o cabelo igual o Steve recomendou, ele tava pronto pra batalha, né? Ele queria dançar com as meninas, ele não tava nem aí que os amigos dele tava zoando o cabelo dele, pra ele, aquela seria a noite, sabe? E ele tentou chamar várias meninas pra dançar, só que nenhuma das meninas quis dançar com ele, o que fez, assim, acontecer uma cena muito triste do Dustin sentado, assim, na arquibancada, todo triste. Ele tava chorando, gente, porque as meninas não quis dançar com ele, sabe? Que dó. Mas aí, aconteceu uma das cenas que eu mais acho linda em Stranger Things, porque quem foi dançar com o Dustin foi a Nancy. A Nancy chegou lá convidando ele pra dançar, e ela ainda deu conselhos muito legais pra ele, falando, por exemplo, que essas meninas nessa idade, elas não sabem valorizar nada, elas são meio burra mesmo, e que logo logo o Dustin deixaria elas doidinha, assim, deixaria elas super apaixonadas. Além de que a Nancy também comentou de que, assim, considerando todos os amigos do Mike, o Dustin era o favorito dela. E o ano de 84 termina dessa forma, né, com o Dustin sendo confortado pela Nancy e dançando ali com ela, né, tendo um momento bem divertido com ela. No final do ano letivo, o Dustin foi enviado para um acampamento de verão chamado Camp Nowhere. Ele ficou lá durante quase todo o mês de junho e ficou sem contato com os amigos dele nesse tempo. Enquanto ele participava desse acampamento, ele acabou conhecendo uma menina chamada Suzy e os dois se apaixonaram, assim, eles ficaram doidos um pelo outro. Inclusive, a Suzy foi o motivo do Dustin ter construído um aparelho que veio a ser muito importante nessa temporada e na temporada seguinte também, chamado Cerebro, que é um rádio, né, um rádio super potente que o Dustin construiu para que ele pudesse falar com a Suzy à distância, né? Porque a Suzy era de Utah, enquanto o Dustin ali era de Hawkins, né? No estado de Indiana. Então eram estados completamente diferentes e eles queriam se comunicar por rádio. No caminho de volta para casa, o Dustin foi surpreendido pelos amigos, né? Assim que ele chegou em casa, e ele já começou a atualizar os amigos dele sobre o que tinha acontecido, né? Falou que ele tinha uma namorada, falou que ele tinha inventado muitas coisas legais, inclusive o Cerebro. E aí ele pediu a ajuda dos amigos para ele poder instalar o Cerebro na colina mais alta de Hawkins. Todo mundo foi lá ajudar, só que em determinado momento o Mike e a Eleven mandaram um migué ali pra eles, porque eles dois queriam ficar sozinhos, né, pra namorar e tudo mais, e eles deixaram o grupo lá, foram embora. Depois de montado o Cerebro, o Dustin tentou contatar a Suzy, só que ela não respondia, tipo, simplesmente ficou um vácuo, e aí o Lucas, a Max e o Will começaram a pensar que talvez a Suzy não existisse. Enfim, né, eles acabaram ficando de saco cheio e todo mundo foi embora, deixando o Dustin sozinho ali na colina, né. Só
Só que assim que o povo foi embora, o Dustin acabou ouvindo uma transmissão ali no rádio em outro idioma que ele achava ser russo, né? Então isso aí foi um grande momento, né? Ele falou, meu Deus, o que é isso? Tem russo no meu rádio. E foi aí que tudo começou, né? Começou as noias do Dustin e o que ele iria fazer nessa temporada. No dia seguinte, o Dustin foi até o Scoops Ahoy, né, pra ele cumprimentar o Steve, que estava trabalhando lá, e ele também conheceu a colega de trabalho do Steve, a Robin. O Dustin contou pro Steve sobre a transmissão russa e os dois começaram a tentar descobrir o que aquilo significava. Porém, a Robin ouviu eles e falou que podia ajudar, porque ela era boa com idiomas. Eventualmente, a Robin traduziu a mensagem e o Steve percebeu que a transmissão vinha de dentro do shopping, porque tinha uma mesma música tocando ali na transmissão. Enquanto o Dustin e o Steve tentavam encontrar os russos no shopping, a Robin começou a decodificar a mensagem. Usando essa mensagem decodificada, o Dustin, Steve e a Robin encontraram uma sala secreta próxima ao shopping, guardada por um monte de segurança. Eles então bolaram um plano para poder entrar pelos dutos, mas todos eles eram muito grandes para passar por ali. Então foi assim que no dia seguinte, esse pequeno grupinho do Scoops Ahoy abordaram a Erica, né, que é a irmã do Lucas, porque ela era a única que podia passar pelo duto, né? Ela é criança, ela é menor, então ela daria para passar no duto. Eles fizeram um acordo ali com ela, que envolveria, tipo, dar um ano vitalício de sorvete pra ela e esse tipo de coisa, e ela topou ajudar. No dia seguinte, o grupo conseguiu entrar ali na sala secreta, só que eles descobriram que aquela sala, na verdade, era um elevador. E eles ficaram presos lá dentro, né? Porque a porta fechou, o elevador desceu, todo mundo ficou preso. Eventualmente, alguém começou a se aproximar do elevador, mas o grupo se escondeu no teto enquanto observavam dois homens russos entrarem e pegarem algumas caixas. Assim que os russos saíram, o Steve usou um recipiente com uma substância verde para segurar a porta do elevador para que o grupo pudesse escapar. Depois que Steve conseguiu sair do elevador, a porta esmagou o container, revelando que essa substância verde era na verdade um material radioativo que se dissolveu ali no chão. Foi aí que eles perceberam que estavam numa base subterrânea. Eventualmente eles descobriram uma máquina enorme que estava sendo usada ali pelos russos para abrir um portal na parede, né? Então todo mundo ficou alarmado, menos a Robin e a Erica, que não estavam entendendo muita coisa, mas o Steve e o Dustin, assim, faltou desmaiar ali na hora, né? Ver o que os russos estavam fazendo. Eles foram vistos e saíram correndo, só que a Robin e o Steve ficaram para trás para segurar a porta, enquanto as crianças, né, digamos assim, fugiam. No fim das contas, a Robin e o Steve foram capturados, enquanto o Dustin e a Erica ficaram ali pelos dutos do lugar. Nesse meio tempo, o Dustin aproveitou e contou, né, pra Erica tudo que tinha acontecido nos últimos 2 anos, né, pra deixar ela atualizada. Houve um momento em que a Erica conseguiu calcular quanto tempo eles estavam rastejando pelos dutos e quanto tempo levariam para voltar ao elevador se eles resgatassem o Steve e a Robin, né? E o Dustin ficou besta de descobrir que por mais que a Erica não assumisse, ela também era nerd. Depois de rastejar um tempo ali pelo sistema de ventilação, o Dustin e a Erica chegaram numa sala onde tinha várias jaulas para Demogorgon, esse tipo de coisa, e também eles conseguiram encontrar um carrinho e uma arma de choque, né? Agora eles tinham tudo para conseguir resgatar o Steve e a Robin. O Dustin invadiu a sala de interrogatório e deu um choque no cientista, conseguindo libertar o Steve e a Robin. E assim, gente, os dois estavam muito loucos, eles estavam alucinados enquanto o Dustin dirigia pela base até chegar no elevador para poder escapar da base subterrânea. O Dustin começou a se desesperar porque ele perguntou pro Steve onde o Steve tinha deixado as chaves do carro dele e o Steve disse que os russos pegaram as chaves, né? Ou seja, eles estavam presos ali no shopping. Quando eles chegaram na superfície, eles viram que tinha alguns guardas russos procurando por eles, e aí o grupinho do Scoops Ahoy conseguiu todos entrarem dentro de um cinema, né? A Robin e o Steve obviamente não estavam entendendo nada, mas o Dustin e a Erica estavam tentando lidar com a situação ali. O Dustin tentou mandar uma mensagem pros amigos dele, só que a bateria tava fraca, a bateria do rádio dele tava fraca, então a mensagem assim foi meio doida, meio falhando, meio esquisita pros amigos. No final do filme, quando o Dustin e a companhia toda ali saíram do cinema, os russos ainda estavam lá e começaram a perseguir
perseguir eles, né? Então começou toda uma cena de fuga ali, mó doideira. Mas aí nesse momento a Eleven e o restante do grupo apareceu pra conseguir impedir os russos. Ela jogou um carro em cima dos russos e salvou a galera. Logo uma série de eventos começou a acontecer, só que eu vou focar aqui somente naqueles que envolvem o Dustin, tá, gente? Porque o Arquivo Stranger é dele. Começando que a Eleven desmaiou, tirou um bicho ali da própria perna. O Hopper, o Murray e a Joyce se juntaram ao pessoal do shopping e todo mundo começou a bolar um plano para lidar com as criaturas do mundo invertido e com o portal. A função do Dustin era guiar o Hopper e a Joyce com a ajuda do Cerebro. Então o Steve, Robin e a Erica foram junto com eles até a coluna mais alta, onde o Cerebro estava, e lá o Dustin começou a trabalhar. Eventualmente foi necessário ali que eles tivessem um número completo de pi para poder abrir um cofre que continha uma chave que podia desativar a máquina ali que estava ligada no portal, né? Porém o Dustin só conseguiu pensar em uma pessoa que saberia essa informação, a Suzy. Ele liga para ela e eles têm uma pequena discussão assim, né, uma mini DR ali com todo mundo ouvindo, e ela fala que tem uma maneira que o Dustin poderia se redimir ali, né, na briga toda. E foi dessa forma que Dustin e Suzy começaram do nada a fazer um dueto com a música Never Ending Story. Eles começaram a cantar ali para que a Suzy pudesse dizer no final de tudo o número de pi. E assim, todo mundo ouviu o Dustin e a Suzy cantando Never Ending Story pelo rádio. Tava cada um passando por um perrengue e sendo obrigado a ouvir os dois fazendo um dueto. Mas enfim, né, o número é dito e o plano tem segmento. E a última coisa que a gente vê o Dustin fazer é que ele observa um monte de helicóptero militar chegando no shopping, né, e ele não pode fazer nada, porque ele tá lá na colina. Isso porque o restante do grupo conseguiu lidar com o monstro do mundo invertido, o Billy possuído, né, nessa época aí, acabou morrendo, e o Hopper se sacrificou para destruir a máquina do portal. A gente não vê o Dustin se reunindo com a galera, mas foi basicamente essa a participação dele no final da terceira temporada. 3 meses depois, no dia 4 de outubro, o Dustin foi até a casa dos Byers para ajudar eles ali com a mudança, e ele inclusive pega uma caixa assim com vários tabuleiros e coisas relacionadas a D&D que o Will não queria mais, e ele entrega essa caixa pra Erica, né, junto ao Lucas ali, já que ele tinha descoberto que ela era nerd, né? Ou seja, a Erica oficialmente ia ficar viciada em D&D porque o Dustin deu esse material ali pra ela. Durante esse mesmo outono, né, quando tava todo mundo triste que os Byers tinham saído da cidade, o Dustin e os amigos se tornaram calouros no ensino médio, né? Eles tinham acabado de entrar no ensino médio e tava todo mundo se sentindo muito perdido, né? Eles estavam se sentindo até meio ameaçado, as coisas eram muito diferentes, né? Até que eles conheceram um cara que era repetente ali, que decidiu acolher eles, chamando eles para um grupinho que jogava Dungeons and Dragons chamado Hellfire Club. Esse cara era ninguém menos que Ed Manson. E assim começou o início de uma bela amizade que a gente vai ver agora. No dia 21 de março de 1986, o Dustin pediu pra namorada dele, a Suzy, entrar no sistema da escola, tipo, onde registra as notas e tudo mais, pra que ela conseguisse hackear ali e mudar a nota dele numa outra matéria lá, se eu não me engano é latim a matéria. E ela consegue, tá? Então mostra desde, assim, do início da temporada que, primeiro, eles ainda estão juntos, né, estão conversando e tudo mais, e segundo, que a menina tá disposta a hackear um sistema lá pra fazer o Dustin ficar bem na fita, entendeu? Pra ela não parar de falar com ele, pra ele não ficar de castigo, nem nada assim. O Dustin chega na escola pra poder ver o jogo de basquete ali do Lucas, junto com os amigos dele, né? O Mike e a Max estão ali também. E ali mesmo ele fica debatendo com o Mike sobre quem tem a melhor namorada, né? Porque o Dustin ficou todo orgulhoso falando que a Suzy é a pessoa mais genial que ele conhece, que mudou a nota dele e tal. E o Mike fica tipo, tá, mas você tá ligado que a minha namorada salvou o mundo 2 vezes, né? E eles ficam nessa aí até o final. Durante a tarde, eles são instruídos pelo Ed a achar um substituto para a campanha de D&D deles, alguém que possa substituir o Lucas, no caso, e eles procuram pela escola toda até conseguirem chegar na Erica, que vira substituta do irmão dela. Durante a campanha, eles são introduzidos ao culto de Vecna, onde ficamos sabendo pela primeira vez quem é essa criatura do D&D. Mas assim, quando isso é mencionado, ninguém dá atenção, né? Então a campanha corre normal, com a Erica sendo a pessoa que consegue matar o vilão depois
depois de jogar o dado da vitória. No dia seguinte, o Dustin vê uma notícia ali no jornal falando que teve um estudante de Hawkins que foi encontrado morto, e essa pessoa era a Chrissy. A campainha tocou e a Max chegou ali na casa do Dustin falando que ela viu umas coisas muito estranhas na noite passada. A Max disse que ela viu a Chrissy entrar no trailer do Ed e que as luzes piscaram, e foi tudo muito bizarro. O Dustin perguntou se a Max tinha dito isso pra polícia e ficou aliviado em saber que ela não tinha dito nada. Porque ele, na verdade, ele achava que o Ed era inocente, né? Por isso que ele ficou aliviado. E que talvez ele estivesse assustado com alguma coisa e que nunca seria capaz de matar. O Dustin e a Max chegaram na conclusão que a única pessoa que poderia com certeza falar sobre o que aconteceu seria o próprio Ed. Mas aí, como nenhum dos amigos deles estavam disponíveis naquele momento, eles resolveram ir até a locadora encontrar o Steve e a Robin. Eles então tentaram utilizar o computador da locadora para encontrar alguém que o Ed pudesse conhecer, tipo o fornecedor de droga dele. Depois de pesquisar muito, eles encontraram o endereço e foram até lá durante a noite. E realmente o Ed estava escondido lá. O Ed contou tudo pra eles, né? Ele até falou, olha, vocês não vão acreditar muito em mim, mas aconteceu uma parada estranha, sabe? A Chrissy levitou na minha frente, quebrou os ossos, sabe? Aconteceu uma coisa bizarra com essa menina que eu não sei explicar. Depois dessa explicação, o Dustin revelou pro Ed a existência do mundo invertido, né? E de todas as criaturas que tinha lá, que eles tinham conhecimento, né? Assim que o Dustin e o Ed compararam como é que foi o estado ali da Chrissy, né? Como é que ela ficou depois do assassinato e tudo mais, eles chegaram na conclusão que a Chrissy estava em alguma espécie de transe e que provavelmente ela foi atacada por alguma criatura do mundo invertido. E os poderes dessa criatura eram muito semelhantes ao bruxo das trevas da campanha de D&D deles, ou seja, o Vecna. No dia seguinte, mais uma vítima foi encontrada e dessa vez a gente tá falando do Fred, que é um assistente de anuário que trabalhava ali com a Nancy. O Dustin e o grupo dele foram direto pra cena do crime e acabaram encontrando a Nancy dando um depoimento ali pra polícia. Quando eles puderam ficar sozinhos, finalmente eles todos começaram a debater assim o que tava acontecendo, né, unir informações e tal. O Dustin percebeu que o comportamento do Fred antes da morte era muito semelhante ao da Chrissy, já que a Max disse pra ele que ela também viu a Chrissy muito chateada, sabe? Ela tava meio estranha na escola antes dela se encontrar com o Ed. A Max revelou também que notou a Chrissy deixando o escritório ali da conselheira escolar, que era a senhora Kelly, 2 dias antes de morrer, fazendo o Dustin e seus amigos perceberem que a senhora Kelly poderia ter informações sobre o encontro da Chrissy com o Vecna antes da morte dela. O Dustin e o Steve ficaram esperando a Max entrar ali na casa da senhora Kelly, né, porque eles levaram ela pra lá, pra fazer todo um migué, né, pra Max conseguir roubar o arquivo da Chrissy. E ela não só roubou o arquivo da Chrissy, como ela roubou também o arquivo do Fred, né, pra eles poderem comparar ali os arquivos. Porque eles nem sabiam que o Fred tinha sido tratado ali pela senhora Kelly, né? Então isso já foi uma surpresa em si, de ter um arquivo do Fred ali dentro da casa da senhora Kelly. Enquanto eles examinavam ali os arquivos, de repente a Max paralisou completamente, né? Ela ficou meio inerte num estado de transe. E isso assustou demais o Dustin, né? Demorou um tempinho para que a Max voltasse ao normal. E quando ela voltou, ela disse que ela viu um relógio no final do corredor, falou um pouquinho das ilusões que ela teve e tudo mais. E aí o Dustin percebeu que o estado de transe que a Max tinha acabado de descrever era muito semelhante ao estado de transe da Chrissy, né, que o Ed descreveu. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, né, porque a Max estava tendo os mesmos sintomas que a Chrissy e o Fred, ou seja, provavelmente ela seria atacada em breve. Mais precisamente, a Max seria atacada nas próximas 24 horas, né, e considerando que esse ataque foi fatal para Chrissy e pro Fred, isso deixou ali a galera bem baqueada. O Lucas apareceu de repente lá na escola, todo ofegante, né, falando que na verdade o pessoal do basquete tava tudo atrás do Dustin, atrás do Ed, e que a galera quer matar vocês, estão perseguindo vocês. E aí nessa hora o Dustin só falou, olha Lucas, a gente tem coisa maior assim pra se preocupar e tudo mais, vem aqui, vamos te atualizar do babado que acabou de acontecer. No dia seguinte, a Max entregou uma carta pra cada um dos amigos dela, né, até separou umas cartinhas pro Mike, pro Will e pra Eleven, que não estavam presentes ali no lugar. Só que ela falou que só era pra eles lerem
se ela morresse, né? Quando ela morresse. Não era pra ler agora, nem nada. Com o grupo todo reunido, eles decidiram armar um plano contra o Vecna ali, né? Pra tentar saber mais, aliás. A Nancy e a Robin iriam visitar o Victor Creel, que é um homem acusado de matar a própria família, mas o que tinha rolado nesse dia beirou o sobrenatural, então valia a pena dar uma olhada pra ver se esse caso não tinha nenhuma influência do Vecna. O Dustin e o restante decidiram acompanhar a Max até alguns lugares importantes pra ela, tipo a casa dela, até porque ela queria deixar uma carta pra mãe dela, enfim. E depois eles foram até o cemitério onde o Billy estava enterrado. O Dustin e o pessoal ficou esperando numa certa distância pra poder dar espaço pra Max, até que de repente o Steve percebeu que ela estava sendo atacada. O Dustin ligou pra Nancy e pra Robin pra ver se elas tinham descoberto alguma coisa, e a Robin sugeriu que eles colocassem a música favorita da Max, que era uma coisa que elas aprenderam ali a partir da experiência do Victor Creel. Depois de uma cena incrível da Max fugindo do Vecna, falando com o Billy, né, tentando se lembrar das coisas positivas da vida dela, os meninos colocaram a música Running Up the Hill pra Max ouvir e ela conseguiu fugir do Mind Layer, sobrevivendo aí mais um dia, né? No dia seguinte, depois que a Max fez alguns desenhos para representar o que ela viu, né, nesse Mind Layer, nesse lugar todo vermelho que ela tinha visitado quando ela tava falando com o Vecna, o grupo chegou na conclusão que talvez os desenhos estavam ilustrando a Casa Creel, ou seja, a Casa Creel era um lugar importante para o Vecna e valia a pena você dar uma olhada, né? Então, o grupo todo foi pra Casa Creel ver o que podia encontrar ali. Eles começaram a investigar a casa e o Dustin e os amigos dele encontraram um velho relógio no corredor que a Max reconheceu como aquele que ela viu nas suas visões. Eventualmente, quando eles chegaram no sótão ali da casa, né, tudo começou a ficar estranho, as coisas começaram a piscar e tudo mais. Eles não sabiam disso, mas naquele mesmo momento, o Patrick, que é um personagem ali que jogava basquete junto com o Lucas, estava sendo morto pelo Vecna. Inclusive, no momento da morte, as lanternas ali deles tudo explodiram, sabe? Foi uma conexão direta que o Vecna teve com a Casa Creel. No dia seguinte, o Dustin ficou sabendo que ele não estava mais na casa que ele costumava ficar escondido. Isso porque a polícia toda estava lá, né, por conta da morte do Patrick. Eles se comunicaram por rádio e assim o Dustin e o resto da equipe foram encontrar o Ed num lugar chamado Skull Rock, né, Pedra da Caveira. Depois de uma conversa, eles perceberam que o momento estranho na Casa Creel aconteceu na mesma hora que o Patrick morreu, o que fez o Dustin perceber que talvez a Casa Creel seja a base de operações do Vecna. Em determinado momento, o Dustin explicou pra galera ali que ele percebeu que a bússola dele tava com defeito, não tava apontando o norte direito. Isso fez tanto ele quanto o Lucas lembrarem de uma aula lá do Mr. Clark, né, que a gente até chegou a falar aqui no Arquivo Stranger, de que a presença de portais manipula, assim, o campo eletromagnético, né, ou seja, se a sua bússola tá doida, provavelmente tem um portal perto. Com isso, o grupo começou a procurar pelo portal mais próximo do mundo invertido, né, pra eles verem o que eles poderiam fazer sobre isso. Esse portal estava dentro do lago Lover's Lake, bem perto ali onde o Patrick tinha morrido. O Steve entrou dentro d'água e acabou sendo puxado para o mundo invertido. A Nancy, a Robin e o Ed foram atrás deles, deixando o Lucas, a Max e o Dustin para trás. Eles, por sua vez, foram pegos pela polícia e interrogados ali mesmo, e também depois foram interrogados na casa dos Wheeler. Na cozinha, Lucas, Dustin e Erica começaram a teorizar sobre o Vecna e o mundo invertido. Nesse debate, eles começaram a discutir principalmente o porquê que um portal foi aberto do nada, sabe? O que aconteceu? O Dustin, então, percebe com muita inteligência que o Vecna estava usando as vítimas para abrir novos portais e dominar o mundo, e que talvez o Vecna trabalhasse para o Mind Flayer. Em certo momento, a Erica repara que as luzes estavam estranhas, o que na verdade era o Steve e o restante do pessoal no mundo invertido, e foi o Dustin que conseguiu interpretar que as luzes estavam na verdade piscando um código Morse, né? A palavra seria SOS, então alguém estava pedindo socorro. Depois disso, o Dustin, a Erica e o Lucas pegaram um brinquedo assim de luzinha que a Holly, irmã mais nova do Mike, tinha, para tentar se comunicar com o pessoal que estava preso lá no mundo invertido, né? E eles conseguiram, foi uma cena bem legal. Eles todos combinaram de se encontrar ali no trailer do Ed, porque lá tinha um portal e por lá eles poderiam voltar para Hawkins, né?
O Dustin e o restante do grupo fugiu ali junto com a Max, né, porque ela também estava sendo interrogada. Eles pegaram as bicicletas, saíram correndo, deixaram os adultos tudo pra trás e foi encontrar a galera no trailer do Ed. O Dustin fez toda uma lógica ali que envolve você jogar uma corda pelo portal, né, pro pessoal ficar de ponta cabeça. Eles vão escalar normal, mas quando chegar no nosso mundo vai cair de ponta cabeça, enfim. O Dustin é um gênio, né, gente? A gente já sabe disso. E todo mundo conseguiu passar, menos a Nancy. Quando chegou na vez da Nancy, ela foi capturada pelo Vecna. Além dela ser capturada, o Vecna mostrou várias visões aterrorizantes pra ela sobre as coisas que poderiam acontecer ali. E depois ele deixou ela ir embora, né? E só então que eles resgataram o restante do pessoal do Mundo Invertido. Na manhã seguinte, o Dustin e o restante da galera ouviu a Nancy dizer que o Vecna, na verdade, era o Henry Creel, né? Filho do Victor Creel. E que, de alguma forma, ele desenvolveu habilidades psicocinéticas e assassinou a própria mãe e a irmã, deixando o seu pai culpado por esses assassinatos e encarcerado no hospício Penhurst. O Henry, então, foi levado pelo Dr. Brenner, né, e se tornou o número 1, a primeira cobaia do laboratório Hawkins, que eventualmente incluiria outras crianças, como, por exemplo, a Eleven. Depois disso, a Nancy detalhou uma visão do futuro que o Vecna mostrou para ela. Nuvens escuras tomando conta do céu, o centro da cidade em chamas, uma criatura gigante com a boca aberta e centenas de monstros massacrando sua família, amigos e todos os cidadãos de Hawkins. Quando ela explicou que ela também havia testemunhado 4 portões se expandindo e causando estragos na cidade, Max e Lucas deduziram que o Vecna estava comunicando o seu plano mestre através do relógio, né, que eles tanto viam aí nas visões. E esse plano consistia em abrir 4 portões para o mundo invertido, com o Dustin acrescentando que ele só precisava de mais uma vítima para o fim do mundo começar de fato. E essa vítima era a Max. Eles tentaram se comunicar com os Byers na Califórnia, né, mas eles não tiveram sucesso, tava desligado o telefone, esse tipo de coisa. E a Nancy tomou a decisão ali que eles deveriam voltar pro mundo invertido para destruir tudo de uma vez. Vamos matar o Vecna. Apesar das pessoas serem contra, o Dustin disse que o Vecna, sendo uma cobaia como a Eleven, na verdade dava a eles uma vantagem, porque eles conhecem os pontos fortes e fracos da Eleven. Ele e o Lucas deduziram que, assim como a Eleven, o verdadeiro corpo do vilão era vulnerável sempre que ele perseguia suas vítimas em suas mentes. E dessa forma eles decidiram atacar o Vecna na casa Creel, né, mais exatamente ali no sótão. Isso tudo dentro do mundo invertido, né, quando ele possuísse a sua última vítima. Quando o Steve apontou que a casa Creel no mundo invertido era guardada por Demobats, o Dustin percebeu que eles teriam que encontrar uma maneira de distrair essas criaturas e afirmou que assim que eles se livrassem dos morcegos, eles seriam capazes de matar o Vecna. Só que aí a Robin apontou que eles não sabem quando o Vecna vai atacar a próxima vítima. E foi nesse momento que a Max se ofereceu pra ela realmente assim se tornar vulnerável e o Vecna atacar ela no momento que eles queriam, né, no momento que eles precisassem pro plano funcionar. Ela retiraria o Walkman dela, né, tirando ali a proteção que ela tinha com a música, para que ela se tornasse suscetível ao ataque. Apesar do pessoal ser contra ali, a Max meio que não deu opção para eles, né? E dessa forma, o plano foi oficialmente montado. Eles então chegaram na conclusão que eles precisavam de armas, né, pra combater tudo isso, né, pra o que iria acontecer. Então todo mundo, menos a galera do Hellfire, foi até um lugar chamado Warzone, onde eles conseguiram se armar, né, eles pegaram as armas que precisavam ali e foram embora. Depois eles se reuniram todos numa colina, onde começaram a se preparar, né, arrumar as armas, né, deixar tudo assim da maneira mais apropriada pro combate. E o Dustin e o Ed tiveram um momento muito fofo quando eles estavam preparando umas lanças lá que eles iriam utilizar. O Ed, inclusive, pediu pro Dustin pra que ele nunca mudasse, né? Foi um momento assim que, assim, gente, quando você tá assistindo essa cena, você já sabe que o Ed vai morrer, né? Do nada uma cena dessa. Pô, por favor, né? Mas enfim, foi uma cena muito bonitinha que valia a pena mencionar aqui. O grupo se divide e o plano começa. A ideia correria da seguinte maneira: a Max deixaria o Vecna entrar na cabeça dela, o Dustin e o Ed atrairiam os Demobats, enquanto a Nancy, o Steve e a Robin iriam pra casa Creel. E a Erica ficaria responsável ali por sinalizar as coisas pra eles. Lembrando que eu vou focar aqui só na parte do Dustin, tá bom? Eu não vou falar o que cada um tava fazendo, vou falar o que o Dustin estava fazendo especificamente. O Dustin e o Ed começaram a atrair os Demobats ali pro trailer dele, né?
Isso tudo com a ajuda de um show de rock que todo fã de Stranger Things lembra agora, né? O Ed começou a tocar ali uma música chamada Master of Puppets pra poder atrair todos os Demobats. Em determinado momento as coisas começaram a sair do controle porque o Vecna tava ganhando de todo mundo, né? E o Dustin achou melhor eles saírem dali pelo portal do trailer. Ele passou pro mundo normal, mas o Ed ficou pra trás. Ele ainda cortou a corda que ligaria os dois mundos, deixando o Dustin completamente desesperado, o que fez o menino começar a achar uma forma de voltar pra poder ajudar. Ele até conseguiu escalar pra voltar ali pelo portal, só que ele se machucou no processo, né? Ele caiu feio ali sobre a própria perna. E quando ele encontrou o Ed, já era tarde demais. O Ed já tinha, assim, saído correndo, atraindo os morcegos, sabe? Querendo fazer um sacrifício, esse tipo de coisa. E infelizmente essa foi a cena em que o Ed morre, né? Ele morreu bem nos braços do Dustin. E rolou ali de novo um momento muito emocionante entre o Dustin e o Ed. O Ed até fala que ama o Dustin naquele momento, pede pra ele cuidar do restante do grupo e diz ainda que finalmente aquele foi o ano dele, né? Finalmente ele se formaria, como se fosse isso. A gente não viu mais nada do Dustin depois dessa cena, né? Porque aconteceu o trauma cinematográfico de todo fã de Stranger Things, que é o famoso 2 dias depois. Então a gente não sabe como é que o Dustin saiu de lá, por onde que ele saiu de lá. Não me perguntem que também não sei. 2 dias se passaram e o Dustin ficou ajudando os moradores de Hawkins a cuidar de quem foi afetado pelo terremoto. Ele encontrou o tio do Ed, que ainda procurava por ele, parecia ser o único a se importar com o Ed, né? Já que a cidade toda acusava ele e o Hellfire Club de terem sido responsável pelas atrocidades, e o Dustin disse muito emocionado assim que o Ed na verdade foi um herói, sabe, que ele salvou a vida de muita gente, e o tio dele apenas ouve tudo, aceita, se emociona, mas parando pra pensar aqui, o tio deve ter achado uma grande loucura, né, do nada o seu sobrinho virou um herói. Tipo, ele nem perguntou muito o contexto das coisas, ele só aceitou as palavras do Dustin e tudo bem. E a última cena que apareceu o Dustin na 4ª temporada, ele estava na janela observando as partículas do mundo invertido invadirem Hawkins pelo céu, né? Ele começou a ver aquela chuvinha de partículas e acabou por aí a participação do Dustin. Eu já falei em alguns vídeos, né, o que eu espero pro Dustin nessa 5ª temporada de Stranger Things. Eu acho que pra começo, assim, a gente vai ver uma parte do Dustin que a gente nunca viu na vida, porque ele vai estar passando por um processo de luto, né, ele vai estar passando por um processo de tristeza muito grande, e eu acho que é justamente essa a função da morte do Ed pra narrativa. Ele vai mostrar um lado do Dustin que a gente nunca viu antes, que é esse lado triste, né, esse lado triste que também pode ser transformado em raiva em alguma narrativa, né, em algum ponto. Essa tristeza ou essa raiva, ou quem sabe os dois, né, ao decorrer da temporada, pode atrapalhar um pouco o intelecto do Dustin. Ele é a pessoa tão inteligente, sabe, que consegue entender e ter uns insights tão importantes na narrativa, e eu acho que esses sentimentos podem atrapalhar esse processo. Eu vejo o Dustin como se fosse o cérebro do grupo, né? Então o que acontece quando esse cérebro tá balanceado aí, tá baqueado por alguma coisa, seja um sentimento de luto ou um sentimento de raiva? Eu acredito que ele vai ter que vencer essa fase do luto aí na marra, ele vai ter que transformar isso numa motivação pra ele lutar por Hawkins, pra que a morte do Ed não seja em vão e esse tipo de coisa. E eu imagino que no futuro, né, assim, no desfecho da série e tudo mais, ele possa continuar com essa pegada curiosa. Eu acho que o Dustin pode ser um excelente cientista, uma pessoa assim que mexe bastante com exatas, sabe? Esse negócio da física, da química, da coisa. E com certeza, ao decorrer da série, ele deve fazer algum insight muito importante, alguma constatação muito importante, com as habilidades de D&D dele, com todas essas ideias que ele tem pra dar, sabe? Esse conhecimento dele com certeza vai ser fundamental pro final da temporada. E eu acredito, assim como eu já disse em alguns vídeos de notícia da 5ª temporada, que eu vou deixar aqui no card, que o Dustin vai se unir junto ao Lucas, o Mike e a Eleven. E eles vão fazer um paralelo direto com a 1ª temporada e vamos ver mais uma vez esse dinamismo entre esse grupo. Eu espero que vocês tenham gostado desse Arquivo Stranger. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, porque isso vai me ajudar demais, gente. Esse vídeo aqui demorou muito tempo pra fazer, então é assim que você pode me ajudar aqui no YouTube. Comenta aí embaixo o que você achou desse Arquivo Stranger, né? Quais informações você achou legal. Tinha alguma aqui que você não sabia? Comenta aí embaixo que eu vou querer ler tudo depois. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!